Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui fazendo a pré-aula da nossa quinta lição, que traz por título Ruth. E dessa feita, nós vamos aprender sobre um personagem que muitas pessoas falam sobre a vida dela. O texto áureo da nossa lição diz assim: E disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, verso 16. A verdade prática, a fé que a Ruth tinha em Deus, levou-a a permanecer fiel no seu amor a Noemi. Meus amados irmãos, a história, para nós entender que sobre Ruth, nós devemos voltar um pouquinho aqui no contexto, aqui na história, entender um pouco da história de Ruth, por que Ruth aparece na vida de Noemi. A Bíblia diz que houve uma fome em Belém, uma escassez de chuva, e Elimeleque, então, decidiu descer para Moabe para viver ali alguns anos até que as coisas normalizassem. Ruth é moabita, né? E a Bíblia diz que desceram Elimeleque, Noemi e Malom e Quilion. A família de Elimeleque desceu. Mas a Bíblia diz que, passados alguns dias, houve fartura. Passado o tempo, houve fartura novamente em Belém. Porém, Noemi já estava viúva e também sem os 2 filhos, e com ela 2 viúvas, né? Jovem. Então ela disse às suas noras: Minhas filhas, voltem para a sua família. Aqui está no capítulo da nossa lição, capítulo 1, 15 a 18, porque eu já estou de idade. Se eu me casasse hoje, até eu ter um filho para vocês casar, e se não dava para vocês esperar. Então a Orfa prontamente resolveu voltar, beijou a sua sogra e voltou. E a Bíblia diz que a Noemi falou assim para Ruth: Volta também, minha filha. Ela disse: Não me inste, não fica aí me importunando, e eu não te deixarei. Onde tu fores, irei eu, né? Não fique me falando para me te abandonar, que eu não vou abandonar. Aonde tu deitares, dormir, eu também estou ali junto. O seu povo agora é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Eu me converti ao Deus de Israel. E Noemi olhou para aquela moça, a decisão dela, então resolveu levá-la para Belém, sabendo também que iria enfrentar uma grande adversidade com seus parentes, porque eles não aceitavam a mulher estrangeira moabita entre eles, costume diferente, adoração a deuses diferentes, né? Os moabitas adoravam Quemós, aquele deus que o povo jogava criança para queimar nos braços dele. E Israel, Deus abomina sacrifício humano. Mas mesmo assim, Noemi levou Ruth, e eles chegaram no tempo da colheita, né? Porém, pobres, elas não tinham nada. As terras agora precisavam de um remidor que a comprasse de novo. É bom entender a questão da compra da terra, porque Deus, lá em Levítico, proibiu que o povo vendesse a terra para uma pessoa que ficasse com ela para sempre. E que as terras, quando a pessoa vendesse, se ele não tivesse como resgatá-la, ela voltava para o dono original no ano do jubileu.
Mas se a pessoa pudesse resgatar novamente aquela terra ou um parente, ele somava, porque a terra era vendida pelo que ela produzia. Então, se era 20 anos faltava 20 anos para o ano do jubileu, aquela terra valia X, porque ela produzia tanto por ano. Então, se faltava 30 anos, era computado pelo que ela rendia. Então, a pessoa era obrigada a devolver a terra. Qualquer tempo que o vendedor quisesse resgatar, ele tinha o direito de resgatar. Como Noemi não tinha mais dinheiro, um parente próximo tinha que ser o remidor, resgatar a terra. Então, é o que nós vamos aprender aqui, que ela precisou de um remidor. E quem foi o remidor? Foi Boaz. Na verdade, ele tinha um outro parente mais próximo que podia ser o remidor daquela questão ali. Porém, aquele parente recusou, então Boaz assumiu a responsabilidade de ser o remidor delas, para suscitar o nome à família de Elimeleque. A introdução diz assim: foi no período dos juízes, durante uma época de fome, que assolou a Palestina, que Elimeleque, o cidadão de Belém, mudou para Moabe, Rute 1:1, onde os seus 2 filhos casaram com 2 mulheres moabitas, Ofra e Rute. Depois que os 3 homens morreram, Noemi, mulher de Elimeleque, e Rute voltaram para Belém, onde Rute se tornou mulher de Boaz e, por consequência, uma antepassada do rei Davi. Rute 4:17. Até tem um corinho que fala que Rute foi bisavó do rei Davi, não é isso? Então, aqui é uma trajetória de fé, de perseverança. E o que eu vejo na Noemi é que Noemi estava em Moabe, mas o coração dela estava lá em Belém. Ela foi porque mulher naquele tempo não tinha uma voz altiva, dizer eu não te acompanho. Não, ela foi. E depois de tanta perca, a Bíblia diz que quando ela voltou, as mulheres, não é sua Noemi, ela disse, não me chama Noemi não, gente, me chama de Mara. Isso quer dizer, amargura, eu sofri tanto, saí rica daqui e voltei sem nada. Mas ela não desistiu. Ela sabia do costume da terra, que alguém poderia usar de bondade, remir, né? Tornar comprar as terras que outrora foram deles. A vida de Rute, a biografia. Rute foi uma moabita que viveu no período dos juízes e que parece que aparece como personagem principal do livro do Antigo Testamento, que leva o seu nome. O significado do nome Rute discutido entre os estudiosos. Há uma possibilidade de ela ser o significado que significa algo como companhia feminina. Rute casou primeiro com Malom, Rute 4:10. Depois, já viúva, casou-se com Boaz. Malom era o filho primogênito de Elimeleque e Noemi. Rute 1, 2, 4 e 3. Boaz era um parente de Elimeleque. Amados irmãos, Rute, ou melhor, Noemi procurou um parente, ela sabia o costume da época. Rute estava alheia a tudo lá em Belém. Rute não sabia de nada, dos costumes. Ela só sabia que estava servindo o Deus de Noemi, né? Ela foi ensinada. E ela então se converteu ao Deus de Israel, ao contrário da Ofra, que ela optou voltar para trás, para os seus velhos costumes, né? Ela não quis abandonar a sua terra, era um direito dela. Porém, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ele faz alguma coisa vir acontecer para que o propósito dele se cumpra na vida das pessoas. Rute e Noemi, 1 e 2. Elimeleque acabou morrendo e em seguida os seus 2 filhos também faleceram.
com a morte do marido e dos filhos, Noemi resolveu partir rumo à terra natal. Com isso, ela liberou suas noras a retornarem ao seu povo. Ofra, cunhada de Ruth, aproveitou a proposta e deixou Noemi, sua sogra. Ruth, entretanto, demonstrou seu profundo amor por Noemi e lhe comunicou que não a deixaria e somente a morte poderia separá-las. Ruth 1,17. A fé que Ruth tinha em Deus levou a permanecer fiel ao seu amor a Noemi. Ruth ilustra o princípio divino de quem perde a vida por amor de mim, achá-la. Mateus 10:39. Então Ruth deixou todo o conforto em Moabe, deixou toda a sua família, deixou tudo que ela cresceu vendo, desfrutando, para ir por fé a um lugar que ela não conhecia e sabia que não seria bem recebida naquele lugar. Porém, a fé é, como diz a palavra de Deus, é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das que se não veem. E Deus já havia traçado, né, um projeto para a vida de Ruth, pela sua fidelidade, pelo seu temor, a sua obediência. Ela partiu sem saber o que poderia lhe acontecer. Porém, ao lado dela tinha uma mulher de oração, tinha uma mulher crente, temente ao Deus de Israel, e que sabia muito bem os bons costumes e como servir a um Deus verdadeiro. E elas partiram juntos, chegaram a Belém. Porém, as pessoas olhavam para Ruth assim por cima dos ombros, e ela não foi bem recebida, mas Noemi a enviou para os campos de Boaz. Sabia que poderia acontecer algo de bom naquele lugar. Ruth confiava em Deus. Qual o motivo desta determinação em não deixar a sua sogra ir sozinha? Certamente, fidelidade. Ruth reconheceu e aprendeu a amar em meio ao luto e dificuldades. Um Deus diferente, um Deus provedor, um Deus que ela não conhecia em sua terra natal. O que mudou em Ruth foi o seu coração. Noemi, como estrangeira, não teve êxito em terra estranha, mas Ruth estava convicta de que Deus de Israel estava cuidando delas. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32, verso 8. Veja aí a diferença de quem tem a consciência e quem não conhece. Porque Deus não abençoou Elimeleque, sua família em Moabe. Eles foram sabendo que estava quebrando um pacto. Eles não deveriam misturar com o povo estrangeiro. E eles não foram bem-sucedidos. Ao contrário de Ruth, Ruth veio e foi abençoada. Aleluia. Então, nós devemos ter muito cuidado com as nossas escolhas que nós tomamos decisão em escolher. Devemos saber, em primeiro lugar, se Deus está no controle, se é do agrado de Deus ou não do agrado de Deus. Porém, quando nós fazemos alguma escolha que Deus aprova, a bênção de Deus nos segue, como está lá em Levítico, né? E as bênçãos te acompanharão. Tem muita gente que fica pulando de galho em galho, caçando bênção, atrás de bênção. Quando você está dentro da vontade de Deus, as bênçãos te acompanham, te seguirão. Aleluia. Então, quando a pessoa tem consciência do Deus que ele serve, o Deus verdadeiro, ele fica tranquilo. Como eu preguei esses dias, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente tem hora que você tem que sossegar, aquietar e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Item 2, Ruth na terra de Judá. A lei da generosidade. Na lei de Moisés, Deus ordena que Israel
permitisse aos pobres necessitados recolherem os grãos deixados no campo depois da colheita. Levítico 19, 9, 23, 22, Deuteronômio 24, 19. Deus quer que aqueles que têm em abundância compartilhem com os necessitados. 2 Coríntios 8, 13 e 15. Quando Deus nos dá em abundância, é para que multipliquemos as nossas boas obras. Quando contribuímos, isso aumenta a nossa dedicação a Deus. Mateus 6, 21. E propicia suas bênçãos sobre o nosso assunto financeiro. Você pode ver lá em Malaquias que Deus, falando ao seu povo, diz: trazei os dízimos, oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois vocês podem fazer prova de mim se eu não abrir janela do céu e derramar bênção sobre vocês. Então a fidelidade é algo que Deus agrada. Ah, irmão Gaspar, mas se eu não pagar o dízimo, você vai vivendo aí também. Só que a Bíblia diz: em que vós me roubais? Eles perguntam: Senhor, nós estamos roubando o Senhor em que mesmo? Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que tem dificuldade, né, para entregar o dízimo, Senhor. Tem que falar: vou pagar o dízimo. Ninguém paga dízimo, ninguém está pagando, está entregando o que não é dele. Entendeu? E quando você faz isso por fé, Deus abre as portas e te abençoa. Deus não é Deus de barganha, não, mas é um Deus que contempla a fidelidade, contempla a sinceridade, contempla o amor que a pessoa tem pela causa dele. É verdade, meus irmãos. Tem gente que quer entrega o dízimo, mas ele quer administrar o dízimo. Não. Quem administra os dízimos da igreja é o pastor da igreja. Nós simplesmente entregamos aquilo que é de Deus. E ele tem lá o seu administrador para cuidar. Que Deus nos abençoe. Que nunca venhamos a querer administrar aquilo que está na mão de alguém que Deus colocou capacitado para administrar. Que sejamos fiéis em entregar o que é do Senhor nosso Deus. Ruth vai rebuscar espigas. O que é rebuscar? Catar aquilo que ficou para trás. Veja a diferença de quem está colhendo de quem está rebuscando. Quem está atrás catando o que cai porque ele é pobre, ele é necessitado, ele não tem. Mas o que está colhendo, ele tem com abundância. Foi que aconteceu que quando Boaz viu aquela moça, perguntou: quem é essa moça aí estrangeira, diferente das outras? Ele dizia: está aqui desde cedo trabalhando, meu senhor. Calada. Ele olhou: ela é viúva do filho de Elimeleque. Aí Boaz entendeu. Disse: deixa cair alguns molhos para ela aí. Não deixa. Quando for comer, beber, chama ela, dá comida para ela. A coisa foi encaixando, porque Noemi sabia muito bem para onde ela deveria mandar a sua nora. E ela então ficou ali e voltou de tarde com aquela mucutona de cevada, de trigo, né? E muito feliz porque foi abençoada. Então, eu fico pensando, nós na igreja temos as nossas irmãs da assistência social. Sempre elas estão entregando cesta básica para as pessoas. As irmãs levam por ciclo de oração, as irmãs levam no dia da reunião, cada um leva aí alguma coisa, né? Não perecível. E as irmãs trabalham na assistência social para ajudar as pessoas que precisam. É um papel da igreja, né? E que as pessoas que têm dado não têm faltado, Deus tem abençoado.
Então vamos ser generosos. Vamos fazer alguma coisa por alguém que não está tendo, né? E depois nós veremos a bênção de Deus. Duas mulheres haviam chegado a Belém na época da colheita e logo Ruth se ofereceu para ir buscar sustento como filha e como mulher mais jovem. Era o que se esperava de Ruth. Certamente não era Noemi que iria sustentar a nora, mas pela ordem natural das coisas, seria Ruth a sustentar Noemi. E ela foi trabalhar, teve sucesso, e logo no seu primeiro dia de trabalho. Segundo as leis judaicas, que favoreciam os estrangeiros, Ruth acaba voltando para casa alimentada e com suprimento para sua sogra. Ela não ficou estacionada, ela foi atrás. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus às vezes faz-nos promessas, mas nós devemos tirar o pé do chão, ir atrás, correr atrás dos objetivos, não é? Vamos supor, Deus fala para uma pessoa, você vai ser uma médica, para uma moça, para um rapaz, ou um médico, mas se ele nunca for na faculdade, ele nunca vai ser médico. Se ele nunca correr atrás dos seus objetivos, ele não vai conseguir. Eu vou lá fazer o teste, Deus vai me ajudar onde eu vou riscar. Não, você precisa ler, gente, para chegar lá, você saber, ter consciência do que você está fazendo, não é isso? Então, vamos fazer a parte que cabe a nós e o resto Deus vai completando na nossa vida. A lei da semeadura, 2 e 3. Aqui está um princípio que sempre funciona. Semeadura e colheita. Ruth colheu o que plantou. Ela plantou bondade para com sua sogra e colheu bondade da parte de Boaz. O homem que deixou que ela colhesse no seu campo e ainda providenciou para que ela fosse respeitada e suprida. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 e 7. Meus amados irmãos, a lei da semeadura, isso é um assunto muito sério e que todos nós precisamos pensar nele. O que nós estamos semeando para colher amanhã? Não é? Tem gente que está jogando semente aí, como diz o dizer, a Deus dará. E não está preocupado quando chegar o dia da colheita. E quando chega a colheita, precisa de alguém sofrer para ajudar essa pessoa a colher o mal que ela semeou. Então, vamos ter muito cuidado com a nossa semente, com a nossa semeadura, não é? Que Deus guarde nós para nunca semear sementes daninhas na terra, para não causar problema a nós e às outras pessoas. Eu fico imaginando, tem gente até no meio nosso que apronta cada uma e no final, quando a consequência chega, vai correr lá para o pastor, vai correr para a casa de um outro, do irmão, na casa de uma pessoa que Deus usa no dom da profecia, e está ali querendo que Deus vai deixar essa pessoa pagar o preço, colher o que plantou. E às vezes, a gente e outras pessoas sofrem para ajudar, ver se ajuda a minimizar a situação daquela pessoa. Que Deus nos guarde, meus irmãos. Que venhamos semear o que é bom. Aleluia. Vamos semear o que é bom. Porque nós semeamos, mesmo quando nós semeamos o que é bom, Satanás joga sementes ruins. E nós precisamos ter muito cuidado. A Bíblia diz, quando Jesus falava sobre a lei da semeadura, e os discípulos, ele conta a história que um certo senhor semeou, e os seus trabalhadores viram que estava nascendo o joio no meio dos pés do trigo. Ele disse, está nascendo uma semente diferente. O senhor quer que nós vamos arrancar? Ele disse, não. Deixa crescer juntos.
Porque se vocês arrancar o trigo agora, o joio vai arrancar os pés de trigo, vai ter prejuízo. Deixa crescer, quando chegar no tempo, corta o joio, marra em molho, queima e pega o trigo e coloca no celeiro. Sabe por que existe algo em nosso meio que às vezes a gente fica preocupado, outras pessoas ficam preocupadas, que Deus nunca tirou? É porque se tirar, vai abalar um pé de trigo que está ao lado dele e o prejuízo será grande. Então, como Jesus ensinou, no final vai ter os ceifeiros, vai colher o trigo, separar do joio, colocar o trigo no celeiro, o joio será queimado. Portanto, meus amados, vamos ter muito cuidado com a nossa semeadura para não prejudicar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Ruth deita aos pés de Boaz. Isso aqui foi um costume, né? Quando a pessoa deitava aos pés de um remidor, estava dizendo para ele que queria algo. O ato de Ruth deitar-se aos pés de Boaz deve ser considerado à luz dos costumes daqueles dias. Foi algo discreto e sem conotação de intimidade. Boaz permaneceu na eira a noite inteira para proteger a sua colheita. Ruth também foi para lá e, pela sua atitude, demonstrou a Boaz o seu desejo de se casar com ela. Uma vez que ele era o parente próximo do falecido, o falecido marido dela, o parente redentor, Ruth 3, 6 a 9. Então era o único que estava ali na altura e ela então foi recorrer a ele. E ele admirou a atitude de Ruth. Ele admirou e disse, olha, vai para sua casa, deu para ela um bom punhado de trigo, né, de cevada, e disse, eu vou resolver essa questão. Boaz, o remidor. Boaz tornou-se um remidor de duas maneiras. Primeira, casou-se com Ruth e assim preservou o nome de Elimeleque, o falecido marido de Noemi, o primogênito de Boaz. Ruth era considerado filho da linhagem, o primogênito de Boaz e Ruth. Era considerado filho da linhagem de Elimeleque, porque era o primogênito, né? Ruth 4, 5 e 10. Segundo, Boaz comprou as terras da família que Noemi vendera e as restituiu à linhagem de Elimeleque. Ruth 4, 3, 7 a 10. Boaz é o tipo de Cristo no Antigo Testamento, o qual, semelhantemente, redime o crente das duas maneiras. Primeiro, ele nos comprou com seu próprio sangue e assim não deixa nossa vida e o nosso nome perecerem no pecado. João 3,16. Segundo, ele nos inclui como remidos na sua herança eterna, no novo céu e na nova terra. Então, Boaz tipifica Jesus. Eu sempre digo, quando eu prego no Velho Testamento, eu sempre gosto de pregar no Velho Testamento, que as coisas do Velho Testamento são a sombra do Novo Testamento. Então você precisa entender o significado de um remidor, por exemplo. Boaz estava fazendo o papel de Cristo. Ele redimiu, né, em duas maneiras. Ele deu um nome para as pessoas. Jesus nos nomeou, disse, eu vos chamei, vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então nós, quando aceitamos Jesus, nós adquirimos um nome diferente. É isso que Jesus fez por nós, é isso que Boaz fez. Primeiro, ele comprou com seu próprio sangue. Jesus nos comprou, nos redimiu, pagou um preço, como a Bíblia diz, né? A cédula que era contra nós, Jesus cravou na cruz, aleluia, nos dando direito de salvação.
Vamos encerrando aqui, vamos caminhando para o fim, para não ficar uma pré-aula muito grande. 3:3, o Senhor abençoou Noemi. Embora Noemi tivesse passado por grande tristeza e adversidade na vida, manteve sua fé em Deus. Por causa da sua fé perseverante, Deus ordenou os eventos de tal maneira que, no final, ela teve uma vida agradável e abençoada. Ela podia testificar no final da vida que o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. Aleluia. Meus amados, Deus não desampara os que nele esperam. Eu fico olhando a atitude de Noemi, aquela mulher crente, ela acompanhou o marido por submissão, mas ela estava com o coração lá na terra dela, no seu povo, na sua parentela. O crente nunca deve desamparar a sua igreja, como a Bíblia diz, não deixar a igreja como é costume de alguns. Eu passei alguns dias aí sem ir à igreja, mas assistindo sempre aqui de casa. Agora estou indo à igreja, não estou indo todo dia, porque ainda estou com os ferros na perna, mas eu vou ali, vou glorificar a Deus, eu vou bendizer o nome do Senhor, né? E a Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E quando nós vamos à igreja, meus irmãos, é como diz o pastor Aldair, nosso presidente, nós vamos ali como se fosse o último culto, porque não sabemos se teremos uma outra oportunidade para adorar a Deus, glorificar o seu nome. A gente vai à igreja não é só para falar, não. Nós vamos ali para adorar a Deus, glorificar o seu nome, ouvir a sua palavra, né? Se nós tivermos a oportunidade, nós também precisamos ter alguma coisa para falar, porque a Bíblia diz, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, quando o pastor diz, irmão fulano, vem trazer uma palavra, nós precisamos ter algo de Deus para falar à igreja, né? Falar aos que estão nos ouvindo. Conclusão. Deus honrou a decisão de uma jovem virtuosa que deixou seu país idólatra a fim de permanecer leal ao Deus de Israel, juntamente com sua sogra, Ruth 1:16. Deus permitiu que Ruth se tornasse parte da família terrena, através da qual Cristo veio ao mundo. Amém? Graças a Deus. Nós sabemos que Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé a Davi, assim veio, e Maria veio da descendência de Davi. Deus abençoe aos meus irmãos, meus colegas de aulas e pré-aulas, a irmã Juliana ali em Lavandeira. Deus abençoe sua vida, minha filha. Deus abençoe o presbítero Samuel Avelino lá em Palmas. Deus abençoe o presbítero e pastor local da igreja lá em Luzimangue, o irmão pastor Edson Newton. Deus abençoe o auxiliar o Anderson Vieira. Deus abençoe o auxiliar Luciano Dias, nosso irmão, amigo. Deus abençoe os comentaristas, o professor Lorival, que comentou essa lição. Deus continue te abençoando, dando saúde ao Senhor. Deus abençoe o pastor Jean, que é comentarista também das revistas bíblicas, ao pastor Gilvan, que também é comentarista, que a graça do Senhor nunca falte na vossa vida. Deus abençoe a direção geral, pastor, presidente Aldair Gonçalves, e ao lado dele os vice-presidentes, que a bênção do Eterno esteja sobre todos vocês, professores, superintendente e os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.